porque por lá a gente vai saber como está a vacinação nas cidades do entorno de Brasília. E quem está comigo é o Giliardi Freitas. Ei, Gili, boa tarde para você. Luana perguntou se eu estou ansioso para vacinar. Diz que sim, certamente você também, né? Uma boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente, todo mundo na maior expectativa, e quando a gente vai falando desse avanço dos grupos, parece que a esperança ela fica ainda maior. Aqui na região do entorno, Águas Lindas de Goiás é a cidade que está com a vacinação mais adiantada. Lá já começou a imunização do público em geral com 59 anos ou mais. E estão sendo imunizados também outros grupos com comorbidades entre 39 e 30 anos, pacientes em instituições de acolhimento com 74 anos ou mais. E para vacinar em Águas Lindas, na UBS do Águas Lindas 2 e na Policlínica, é necessário fazer um agendamento no site da Prefeitura. No drive-thru do Shopping de Águas Lindas, é necessário você levar o CPF, RG e cartão de vacinação. Aqui em Lusiânia, a previsão da Secretaria Municipal de Saúde é que a imunização por idade comece a partir de quarta ou quinta-feira. Os outros públicos continuam sendo vacinados, os públicos prioritários do PNI. E até agora, 26.437 pessoas foram vacinadas aqui em Lusiânia. Em Formosa, estão sendo imunizados aí as pessoas privadas de liberdade, com comorbidades acima de 18 anos, moradores em situação de rua, e ainda não tem uma previsão em Formosa para vacinar por idade, porque é necessário alcançar um percentual desses outros grupos. Cristalina montou um esquema para vacinar todos os professores, tanto da rede pública quanto da rede privada, até o dia 2 de junho. Então, eles estão com um esquema lá montado na Praça da Cidade para vacinar o quanto antes todos esses públicos e aí poder avançar para a próxima fase. Tiago, a gente continua dando boas notícias, falando de vacinação, porque é o que todo mundo quer, né? Com toda certeza. Obrigado por sua participação. Tá bom, Gili? Bom demais te ter aqui no Jornal Anhanguera. Olha, nós falamos de vacinação, que é importantíssimo, principalmente porque a ocupação das vagas de UTI está em todo o estado no índice crítico. Em Jataí, todos os leitos para pacientes com Covid estão ocupados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora novamente pela primeira vez, não é? Hoje, com a repórter Ana Paula Moreira. Tem nada aí, né? Não tem vaga mais para nada, não é, Ana? Boa tarde. Infelizmente não, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Todos os leitos de UTI e enfermaria estão lotados aqui em Jataí. Dos 36 leitos de UTI da rede pública, tanto quanto da rede privada, estão lotados, e 37 leitos de enfermaria também estão todos ocupados. Portanto, não há mais vagas, para atender pacientes com a Covid-19 aqui no município. E os números dos casos confirmados da doença não param de subir por aqui, já passam de 11.100 casos e 295 pessoas já morreram vítimas da doença. A Prefeitura chegou a publicar um novo decreto com um horário de funcionamento do comércio apenas 1 hora mais cedo. Os estabelecimentos comerciais precisam fechar, e também um toque de recolher. Mas como a gente mostrou outras vezes aqui, muita gente insiste ainda em aglomerar, fazer festas clandestinas, como uma festa que foi interrompida no aeroporto aqui de Jataí, com cerca de 150 pessoas. Tiago, dá para acreditar? Com essa ocupação total dos leitos de UTI aqui na cidade, nós entramos em contato com a Prefeitura e também a Secretaria de Saúde para saber se novas medidas e novas restrições serão adotadas aqui na cidade, mas nós não tivemos nenhum retorno. E a situação continua, é preocupante, como eu falei agora mais cedo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI em todo o estado já é de mais de 80%. A situação complicada também, por exemplo, em Anápolis, onde o Hospital de Urgências, o UANA, que recebe pacientes de outras regiões do estado, já também não tem mais leitos de UTI para receber esses pacientes. E os leitos, ainda sobram leitos da rede municipal, mas esses leitos já estão quase 60% ocupados também. Tiago, bastante preocupante a situação em todo o estado. E dá um desespero, hein, Ana? Imagina só, os leitos de UTI e enfermaria em Jataí todos ocupados, não tem vaga para mais nada. Imagina só,
Que aflição pensar nisso. Obrigado por sua participação. A Ana deu um panorama também de Anápolis, só que em Catalão a situação também está crítica. 100% das UTIs estão ocupadas e 82% dos leitos clínicos também estão cheios. Deixa eu chamar a Aline Braga, que tem esses números detalhados para a gente. O município estuda alguma medida, algum decreto, Aline, para barrar o avanço da Covid aí, tendo em vista esses números tão assustadores? Boa tarde. Assusta muito, né, Tiago? Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O município divulgou agora há pouco que vai continuar seguindo o decreto estadual e o último decreto liberado pelo governo do estado afirma que os bares podem funcionar até às 23 horas com 50% da capacidade total de clientes. E é esse decreto, pelo menos até agora, que Catalão segue. Não há nenhum outro tipo de restrição no comércio normal aqui da cidade. Falando um pouquinho sobre esses números divulgados ontem no finalzinho da tarde, 100% das UTIs nas 4 unidades hospitalares aqui de Catalão estão lotadas. Nas emergências, os leitos de emergência e urgência, 82% também estão ocupados. Só ontem, 73 pessoas testaram positivo para a doença. E até agora, de toda a pandemia, 303 pessoas, infelizmente, morreram por causa da Covid-19. Agora há pouco a gente falou com o secretário de Saúde, Velomar Rios, e ele falou um pouquinho sobre esses números que assustam toda a comunidade aqui de Catalão. Vamos ver um pouquinho do trecho. Nós precisamos de lazer para viver, eu entendo isso, mas se não tivermos consciência, não adianta nada, nós queremos lazer nesse momento e amanhã nós vamos estar chorando a perda do ente querido ou os entes queridos chorando a nossa perda. Isso é muito importante, a gente abdicar dessas situações nesse momento, manter-se todos aqueles protocolos já amplamente difundidos há mais de ano. Pois é, na quinta-feira é feriado, a prefeitura ainda não decidiu se vai ter ponto facultativo, viu, Tiago? Eu volto com você. Tá certo, obrigado por sua participação, viu, Aline? O que o secretário disse é muito importante. A gente sabe da importância do lazer, sabe da importância da diversão. A questão é, não estamos podendo fazer nada disso porque os números estão avançando. É ter um pouquinho mais de consciência para daqui a pouco a gente poder fazer isso à torta e à direita. Agora é o momento de reclusão, é o momento de isolar, para depois a gente poder comemorar, inclusive, a ida dessa pandemia. Se Deus quiser, é o que a gente torce aqui. Obrigado por sua participação, tá bom? Abraço para você, Aline. Os hospitais de referência para tratamento da Covid voltaram a ficar lotados nesses últimos dias, como a gente está vendo os nossos repórteres comentando. E o Giliardi Freitas traz os detalhes de como está a ocupação de leitos ali no entorno do Distrito Federal. Com você outra vez, Gili. Então, Tiago, realmente o cenário é bastante preocupante, eu enfatizo isso. Aqui na região do entorno, nós temos 2 hospitais, um em Lusiânia e outro em Formosa, dedicados exclusivamente ao tratamento da Covid-19. O hospital aqui de Lusiânia, atualizei essa informação hoje pela manhã, está com 97% de ocupação, levando em conta os leitos de UTI e também de enfermaria. E um detalhe que chamou a atenção aqui para a gente do Hospital de Lusiânia foi um levantamento feito pela assessoria de imprensa que diz que os leitos que antes eram ocupados por pacientes mais velhos agora estão sendo ocupados por pacientes mais jovens. De janeiro para cá, a média mudou de 60 anos para 45 anos. Houve uma mudança também na idade dos pacientes que morreram vítima da doença, que antes era de 68 anos e agora passou para 54 anos. Bastante preocupante isso. Falando agora um pouco do Hospital de Formosa, lá também tem um hospital dedicado a atender exclusivamente Covid-19, contando os leitos de enfermaria e também de UTI, está com 70% de ocupação. 70% está muito apertado. Então, Tiago, você tem toda a razão ao dizer que nesse momento as pessoas precisam esperar um pouco mais. A vacinação por idade já está avançando, daqui a pouco está todo mundo vacinado e aí todo mundo vai poder curtir. Mas agora o momento é de se cuidar. Tiago. Obrigado por sua participação, é exatamente isso, o momento é de se cuidar, como bem reforçou o Giliardi Freitas, falando com a gente ao vivo de Lusiânia. Obrigado por sua participação, Gili.
O governador Ronaldo Caiado disse hoje que pode rever o decreto do ponto facultativo por causa do feriado de Corpus Christi. Para especialistas na área de saúde, esses dias de folga são preocupantes no momento em que os casos de Covid voltam a subir. A situação esta manhã era bastante ruim. 89% dos leitos de UTI dos hospitais do estado que atendem Covid estão com pacientes internados. 12 hospitais estão com todos os leitos ocupados. A rede privada também está preocupada com o crescimento do número de internados por Covid nas últimas semanas. Teve dia que eu cheguei a recusar 30, 40 vagas, entendeu? De pedidos de vagas. É desesperador, que nem você falou, tá todo mundo na mesma prateleira. Não é o fato da pessoa ter dinheiro que ela vai conseguir uma vaga ou que vai conseguir se curar. Entra muito esse lado, né? Quinta-feira agora é feriado nacional, Corpus Christi. Mas o governador Ronaldo Caiado decretou ponto facultativo na sexta-feira para os servidores públicos estaduais. Ou seja, um feriado prolongado para os funcionários públicos que só voltam a trabalhar na segunda-feira que vem. Essa decisão do governador foi questionada por médicos infectologistas. Você tem uma mudança de comportamento, um feriado, uma data festiva, ou a população cansou, de 10 a 14 dias depois vem um reflexo disso, aumento de número de casos, e depois de uma semana aumenta o número de internações. As 2 últimas semanas foram infernais para a gente na UTI. Hoje, 49 pessoas, entre elas crianças, estão na fila de espera para conseguir uma UTI. Pressionado por estes números da Covid, que vem crescendo nas últimas 2 semanas, hoje o governador Ronaldo Caiado disse que o ponto facultativo de sexta poderá ser revisto. Eu estou com uma reunião marcada com os prefeitos todos da região turística de Goiás, que tem a maior fluxo de pessoas, para ver se realmente eles se sentem em condições de poder fazer um trabalho no sentido de bloquear, tá certo? E ouvirei também não só o meu secretário de saúde, como também a parte sanitária da nossa secretaria, como ouvirei também o COI, e a partir daí nós teremos a maior tranquilidade para decidir. Se necessário, tomaremos medidas, sim, para não deixar com que haja um aumento do fluxo de contaminação. Goiânia também tem uma situação preocupante. A capital começou a semana sem a aplicação da primeira dose da vacina. Aqui, 2 hospitais conveniados que funcionam na capital estão com 100% de ocupação. Mesmo assim, a prefeitura também decretou ponto facultativo na próxima sexta, emendando o feriadão. Olha, a Prefeitura de Goiânia disse que acompanha os dados da pandemia e que, com as informações que tem até agora, vai manter o ponto facultativo. A Prefeitura reforça a necessidade de distanciamento social e o uso da máscara e pede responsabilidade de cada um. Disse também que a Central de Fiscalização permanece nas ruas todos os dias. Isso foi o que disse a Prefeitura de Goiânia, mas eu tenho um outro panorama aqui também. Ponto facultativo aqui na capital, ponto facultativo também em Goianésia e em Rio Verde. Não terão ponto facultativo. Atenção, Jataí, Caiapônia, Pirinópolis e Tumbiara. Mineiros ainda não decidiu o que fazer e não responderam Aruanã e Caldas Novas. A Secretaria de Segurança Pública do prendeu um professor por ter um adesivo no carro que dizia "Fora Bolsonaro, genocida". A Comissão de Direitos Humanos da OAB de Goiás afirma que houve abuso de autoridade na prisão. Testemunhas gravaram o momento em que policiais militares, sem máscaras, abordam o dono do carro em Trindade, na Grande Goiânia. O adesivo no capô dizia "Fora Bolsonaro, genocida". Um deles fala que a mensagem é caluniosa contra o presidente. Genocídio é crime. Isso. O senhor está falando que ele é criminoso. Isso, não é só eu não. São vários deputados, senadores. Na sequência, o policial identificado como Tenente Albuquerque, que aparece em uma foto nas redes sociais ao lado do presidente, manda tirar o adesivo. O dono do carro é o professor de História e secretário estadual do PT em Goiás, Aquidônis Bites Leão. O senhor vai tirar? Se eu for tirar, beleza. Não, não vai tirar. Se não for tirar, eu vou dar a voz de prisão pro senhor aí. Filmando. O senhor quer ver? O senhor tá duvidando?
Vamos ver então. Depois de se recusar a retirar a faixa, o professor é algemado e imobilizado pelo pescoço por um dos PMs. Vamos para a delegacia. Vamos. Filma! Os policiais militares levaram o professor à sede da Polícia Federal em Goiânia. Ele foi ouvido durante 1 hora e depois liberado. Em depoimento, o professor disse que foi agredido pelos policiais e pediu que eles colocassem as máscaras durante a abordagem. O ativista negou que tenha ofendido os PMs.